A saúde em alerta. Preso morre com suspeita de meningite na CPP de Rio Verde e agentes e detentos que tiveram contato com ele foram colocados em monitoramento. Mais de 100 criminosos foram recapturados esse ano no sudeste de Goiás. Aumenta o número de queimadas no mês de junho e cresce também a preocupação com o meio ambiente e com a saúde da população. O preço do combustível pesa no bolso e tem motorista atravessando a ponte no sul do estado para abastecer em Minas Gerais. Agora, no Jornal Anhanguera. Isso tanto os detentos quanto os agentes penitenciários. Mas a Secretaria não especificou para a gente se está sendo feito um isolamento ou como vão ser, como devem ser as visitas daqui para frente. A gente sabe que meningite é contagiosa, então a gente segue acompanhando esse caso e qualquer nova informação, Luciano, eu volto a te chamar. Tá certo. Obrigado, Lara. Bom trabalho para você. E olha, no sudeste do estado, o número de prisões de foragidos da Justiça, isso aumentou. Só neste ano, mais de 100 criminosos foram recapturados. Ao vivo de Catalão, Alaor Rodovalho. Alaor, muito boa noite para você. Pergunta que fica é, isso na prática refletiu na redução da criminalidade? Refletiu sim, viu, Luciano? Boa noite para você, boa noite para todos. Olha, e esses foragidos não são aquelas pessoas que fugiram da cadeia não, viu, Luciano? São pessoas que têm mandados de prisão em aberto ou ainda aquelas que cumprem pena no regime semiaberto e que desobedecem o sistema e, como por exemplo, não vão dormir lá no presídio. De acordo com dados da Polícia Militar aqui de Catalão, 109 foragidos da Justiça foram recapturados aqui na região. Cerca de 30% a mais se comparado com o mesmo período do ano passado. E essas prisões ocorreram principalmente durante as operações de abordagens de rotina que você vê aí nas cenas do seu vídeo. São operações realizadas pelos militares aqui na nossa região. Ainda segundo o levantamento da Justiça, ainda existem mais 200, Luciano, são mais 200 mandados de prisão em aberto e que a polícia, então, vai ter que correr atrás desses criminosos. Então, a polícia está trabalhando muito, mas tem que trabalhar muito mais ainda para prender esses foragidos. É com você. É uma quantidade muito grande, né, Alaor, de presos aí, como você falou, do regime semiaberto ou que estão, na verdade, com tornozeleiras eletrônicas e precisam ser recapturados, né, porque se não comparecem aí, como determina a Justiça, são considerados foragidos. Muito obrigado, viu, Alaor? E quem precisa dos serviços da Agência da Receita Federal nas cidades do entorno do Distrito Federal está preocupado. Uma decisão do governo federal, pode fechar várias agências na região. O objetivo, segundo o governo, é cortar gastos. Pelo menos uma vez por mês, este contador precisa ir à Receita Federal. Ele atende 25 produtores rurais e empresas da região. Alguns serviços dá para fazer pela internet, mas outros só na agência física. Às vezes necessita de você apresentar documentos, às vezes você precisa tirar um certo relatório e somente lá que você consegue fazer isso. O governo federal decidiu, por meio de um decreto, fechar algumas agências da Receita Federal com a intenção de diminuir os gastos do Poder Executivo. Concordo que tem que reduzir custos, mas também você precisa deixar aquele ente que hoje dá resultado, dar um respaldo para a população aberto e funcionando. Um dos pilares da reestruturação da Receita Federal é a revisão das unidades físicas do órgão. A unidade de Lusiânia passou por uma reforma recentemente. Segundo a própria Receita Federal, o custo da obra chegou a cerca de R$500 mil. Ainda não é uma certeza, mas esta unidade está no planejamento para ser fechada. O problema é que a unidade atende demandas também das cidades do entorno. E as unidades mais próximas ficam em Brasília, que está a 60 quilômetros de Lusiânia, Anápolis, a 158, ou Goiânia, a 190 quilômetros daqui. Principalmente pessoas jurídicas, né? Tem determinadas situações que ela tem que ir diretamente na unidade. Já há um grande acúmulo lá de atendimentos, né? Então, quer dizer, se eu precisar de um atendimento urgente agora, eu tenho que prever isso um mês antes, pelo menos. Bom, a gente foi atrás da Receita Federal para ver se há um planejamento aí de fechamento. Por nota, a Receita não confirmou, por enquanto, o fechamento da unidade de Lusiânia, mas disse que essa situação toda ainda está em estudo. A Receita disse ainda que se fechar essa agência, o local pode ser transformado, vai ser transformado
num posto de atendimento. Agora 7h19, rápido intervalo, e a seguir, quem mora na zona rural de Caiapônia sofre com essa ponte aí, ó, que está literalmente caindo, uma das principais ligações da zona rural para a cidade. E também o número de queimadas registradas nesse ano assusta. Já já. Sete 7h21, o Jornal Anhanguera de volta ao vivo para você e para te contar o seguinte: os moradores da zona rural de Caiapônia estão sofrendo há mais de 30 anos com a única ponte que dá acesso à cidade. Isso porque a ponte está literalmente quase caindo. Dá uma olhada na reportagem. Você aí de casa, teria coragem de passar sobre essa ponte? Coragem mesmo é o que não falta nesse motorista do trator. O que a gente vai fazer? Não tem outro lugar para passar? Tem que ser aí mesmo. Tem que ter coragem de passar. A ponte que liga a cidade de Caiapônia à zona rural é a única opção para centenas de moradores. A maior preocupação da dona Yarla é com o filho. Come passa aqui 2 vezes para levar meu menino para a escola, mas quando chove aqui, essa ponte mesmo fica pior do que está agora. Falando em chuva, esse agricultor mostra foto e vídeo que fez do celular. A ponte fica coberta pela água. Como a gente chega para trabalhar, não consegue, né? Porque a água está por cima da ponte, por ela ser baixa. Flagramos moto, carro, caminhonete, trator, mas carreta, será que passa? Não tem outro jeito, tem que passar, rezar e passar, né? Para tentar passar aqui de alguma forma, os próprios moradores instalaram essas placas de aço. Mas com o tempo, com a chuva, com o desgaste, elas se soltam, olha só, e formam esses imensos buracos. Agora, se a situação aqui do alto dá medo, é precária e preocupa, você não imagina aí de baixo. A ponte é sustentada apenas por 2 toras de madeira. Uma delas está presa por um arame e parece que vai se soltar a qualquer momento. Elas estão desgastadas e podres. Os parafusos estão se soltando. Nós procuramos o prefeito. Ele disse que sabe do problema e que a ponte está no cronograma de obras da prefeitura. Não temos uma ajuda do governo federal na infraestrutura de pontes, nem do governo estadual. Estamos fazendo as pontes com recursos próprios e parceria com os produtores. A gente precisa ir embora, o carro da reportagem vai passar pela ponte. Eu prefiro ir a pé porque confesso que não tenho coragem de passar dentro de um carro, viu? Bora! Quem é que tem coragem, né? Olha, a gente viu aí, a gente sabe que os municípios estão enfrentando problemas sérios financeiros, mas a situação ali é muito grave. A gente vê que a situação ali é realmente de colocar em risco, não só na seca, como no período de chuva. Talvez esse seja o período ideal para fazer as obras que precisam ali justamente por causa da estiagem. Te mostrar agora um acidente que aconteceu agora há pouco na BR-153, na saída de Anápolis. Foi um acidente grave. Testemunhas disseram que o motorista dessa caminhonete aí, perdeu o controle e ao tentar fazer uma ultrapassagem em alta velocidade. Segundo as testemunhas, acabou capotando, viu que o carro ficou muito destruído e uma das pessoas que estavam na caminhonete foi arremessada e, infelizmente, morreu no local. O outro passageiro foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Anápolis. Tem informação aqui para você também que a rodovia teve que ser parcialmente fechada e até agora há pouco o trânsito estava muito lento ali na região perto de Anápolis, BR-153. Portanto, muito cuidado ao passar ali, o motorista que tiver que passar por ali. Falando em motorista, preço do combustível, hein? Está pesando no bolso, isso em todo o estado, e tem muita gente, bastante gente empenhada na hora de economizar. As pessoas estão trocando até de estado para buscar o melhor preço. Para o motorista, o preço dos combustíveis ainda não está dos melhores. Procuro buscar uma opção melhor para a gente economizar, que está difícil, né? Preferia, como todo cliente, que abaixasse mais, né? Em Rio Verde, o litro da gasolina está custando, em média, R$ 4,79. O etanol, R$ 2,99. Em Jataí, a situação não é diferente. A cidade possui uma das gasolinas mais caras do estado, R$ 4,56 a R$ 4,85. Já o preço médio do etanol é de R$ 2,85. Em Goiânia, a gasolina está sendo vendida de R$ 4,25 até R$ 4,67. E o etanol de R$ 2,55 pode ser encontrado até por R$ 2,97. Em Itumbiara, a gasolina mais barata é encontrada por R$ 4,43. A mais cara por R$ 4,59.
Já o etanol mais em conta está sendo vendido por R$ 2,75. O motorista está atravessando a divisa atrás de economia e até fila já está formando. Em Araporã, o preço do etanol está 8 centavos mais barato do que o menor valor praticado lá em Itumbiara. Aqui ele está sendo vendido a R$ 2,69 o litro. E por isso tem muita gente que mora em Goiás achando melhor abastecer em Minas Gerais. O preço costuma estar bem em conta. Não sei se é por conta da carga tributária, de imposto, mas o preço do etanol, aliás, qualquer combustível, até mesmo a gasolina, é mais em conta aqui em Araporã do que em Itumbiara. Mas este economista explica que o consumidor tem que levar em conta os gastos com o deslocamento para saber se compensa realmente fazer a viagem. Esse consumidor tem que levar em consideração o consumo de combustível do seu veículo e o tempo e a distância de deslocamento. É isso aí. E olha, a Polícia Civil incinerou hoje uma grande quantidade de drogas apreendidas no sudoeste de Goiás. Pelo menos 5 toneladas de drogas foram queimadas em Jataí. A cidade é conhecida como Rota do Tráfico. As drogas foram apreendidas em operações da polícia em toda a região. 3 homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas em Águas Lindas de Goiás. Com eles, a polícia encontrou porções de maconha e de cocaína. Parte da droga estava escondida dentro do cabo de uma vassoura. A polícia militar encontrou uma plantação de maconha às margens do lago Canabrava, em Minaçu, norte do estado. O homem foi flagrado pelos policiais na hora em que ele molhava os pés de maconha. Ele foi preso em flagrante. Em Porá, um homem foi preso depois de estuprar uma menina de 12 anos. Ele também pôs fogo na casa da vítima. Foi preso. E olha, só no mês de junho o número de queimadas no estado foi 52% maior que no mesmo período do ano passado. A gente sabe que esses incêndios em vegetação, além de ser crime, continuam dando prejuízo à nossa saúde e ao meio ambiente. Este vídeo feito na GO 309 mostra uma enorme queimada que atingiu este canavial na região de Pontalina. A grandiosidade das chamas é de impressionar. Nas cidades, as nuvens de fumaça também ganham o céu. Estes vídeos, feitos por telespectadores, mostram a nuvem que pôde ser vista em Itumbiara no último sábado. De pontos diferentes da cidade, a imagem chamou a atenção. Olha o tamanho da nuvem de fumaça que formou. E são várias as consequências deixadas por esses incêndios. Em alguns casos, danos irreversíveis. Em relação à intensificação do efeito estufa, que consequentemente aumenta o aquecimento global, que é o que a gente mais tem sentido em relação ao clima. E os números chamam a atenção. Só no mês de junho deste ano já foram mais de 1.400 queimadas registradas em todo o estado de Goiás, um aumento de mais de 50% comparado com o mesmo período do ano passado. E outro dado preocupante é que 90% das queimadas são provocadas pela ação humana. Em Lusiânia, por exemplo, só esse ano os bombeiros atenderam 190 ocorrências. Desse número, 72 queimadas foram em julho, o que já representa 20% a mais do que durante todo o ano passado, 158 registros. E quando um incêndio ameaça o patrimônio e a vida, ele é criminoso. Principalmente nessa época é muito danoso e a Polícia Civil adverte que as pessoas podem ser presas, podem responder pelo delito de incêndio com pena de até 6 anos. E dá uma sensação maior de calor, né, por causa do tempo seco. E falando nisso, muito sol e calor amanhã. A massa de ar seco continua deixando a umidade muito baixa. É o caso do oeste e norte do estado, onde o calor é mais forte. Nas outras regiões, temperatura é entre 30 e 32 graus. Em Anápolis, a temperatura cai de madrugada, mas o tempo esquenta durante o dia. Em Jataí, a mínima também vai ser de 12 graus e a máxima chega a 31. Quirinópolis também 31 graus. Niquelândia, 32 e Porangatu, 35 graus. A gente fala agora da troca de bebês no Hospital de Urgências de Trindade. A polícia adiou os depoimentos de 3 funcionários do hospital e a Renata Costa tem as informações.
Nesta quarta-feira, a polícia vai ouvir a versão da enfermeira-chefe do berçário e também de outras 2 técnicas de enfermagem que estavam de plantão no dia 9, quando as crianças nasceram e foram trocadas. A delegada também pediu ao UTRIM as imagens das câmeras de monitoramento que ficam dentro do hospital. Mas, segundo a direção da unidade, essas imagens só ficam armazenadas pelo prazo de 10 dias. E as que teriam sido feitas no dia 9, portanto, já teriam sido apagadas. Os 2 bebês nasceram com uma diferença de 10 minutos. Segundo a investigação, Aline e Pauliana estavam no mesmo quarto. A polícia disse que a suspeita é de que os bebês identificados corretamente teriam sido colocados ao lado das mães erradas. Foram as avós que questionaram as enfermeiras sobre a etiqueta de identificação. Muito provavelmente essa enfermeira não deu a atenção necessária porque ela só falou que as pulseiras poderiam ter sido trocadas no momento do banho. Elas achavam que eram as pulseiras que estavam erradas e ali as avós trocaram de pulseiras. Os 2 casais estão morando juntos. Aline e Murilo vão ficar na casa de Genésio e Pauliana, em Trindade, até sexta-feira, quando deve sair o resultado dos exames de DNA. E uma outra troca de bebês no UTRIM veio agora, e essa teria acontecido em 2017. No documento do hospital, com data de agosto de 2017, foi registrado que depois de receber a reclamação das mães, o UTRIM analisou as câmeras de monitoramento do centro cirúrgico, do berçário e do corredor. Depois disso, a diretoria do hospital comprovou a possibilidade da troca de bebês. O hospital, então, decidiu fazer testes de DNA e, depois do resultado, fez a destroca ainda durante a internação das recém-nascidas. Na época, a diretoria se comprometeu em revisar os procedimentos para evitar que uma nova troca de bebês pudesse acontecer. O Instituto Gerir, que é a organização social que administrava o UTRIM em 2017, disse que tomou todas as providências necessárias para solucionar a troca dos bebês e para dar assistência às famílias. O médico Daniel Cabrini, que era o diretor do UTRIM na época, disse que depois desse problema de troca de bebês, o hospital passou a não fazer mais partos ao mesmo tempo. E ainda que o hospital passou a identificar a mãe e o bebê com a mesma pulseirinha. E agora, a nossa imagem do dia hoje é um alerta. Esse pica-pau aí ficou preso numa linha de cerol. Só não morreu porque o Luiz Carlos conseguiu retirar a linha. O pica-pau já voltou para a natureza. Com essa imagem aí, esse alerta, a gente vai dando boa noite para você. Muito obrigado por estar com a gente.